Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente, mais uma vez. E o que aconteceu aqui? A gente tinha esses dois caixas de retorno, como eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior e no primeiro vídeo também. E o que aconteceu é o seguinte: antes da gente começar esse projeto, a gente já tinha um problema com esse caixa aqui, que era o passivo. Que aconteceu de queimar a caixa. Aí quando a gente fala assim queimar a caixa, gente, não é queimar a caixa em si. O que acontece? Ele queima o reparo dos drivers, ou seja, a gente tem aqui, ó, essa caixa da Unil aqui de retorno, ela é de duas vias. A gente tem o falante, certo? E a gente tem aqui o driver da corneta, ok? Esse caixa aqui, a modalidade dele é de duas vias, não precisa de tweet, ou seja, ele só precisa desse falante aqui do woofer que vai falar as frequências graves e desse aqui que vai falar as médias e agudas, beleza? É o contrário dessa caixa aqui. A gente tem uma caixa parada aqui, deixa eu tentar mostrar a vocês. Essa caixa aqui, deixa eu virar aqui, ó, essa caixa aqui é uma caixa de três vias, ou seja, a gente vai ter aqui o falante dela, certo? Que vai falar os graves. A gente tem a corneta que vai falar ali uma região média, quase agudo. Ele chega a algumas frequências agudas, mas aquelas frequências mais agudas ele não alcança, esse drive aqui, certo? Aquelas frequências mais de S da voz, o brilho de uma voz, de um instrumento, sabe? Aquele agudinho meio que falta às vezes na mix, pronto. Aí ele não alcança e a gente precisa do tweet que vai falar essas frequências mais agudas. Isso no caso de um caixa sendo três vias. No nosso caso, o nosso retorno ele não precisa daquele tweet, porque esse drive dele aqui, essa corneta é de TI, de titânio. Então ele alcança as frequências mais agudas. Então não precisa do tweet. E o que aconteceu? O drive desse aqui, o reparo desse drive, ele queimou, certo? E aí, pra gente não ficar só com um retorno de lá, só com esse, a gente pegou o driver daquele caixa que eu mostrei a vocês ali, ó, que não é de TI, e colocou nela um improviso. Tá até aqui, ó, acabei de fazer a troca. Eu tive que desmontar tudo, comprei o reparo. Esse aqui é o reparo, ó, do drive. Foi ele que queimou, aí eu comprei um desse e acabei de fazer a troca nesse drive daqui, certo? Aí tá esse aqui que não é o de TI que a gente tá utilizando. Aí o que acontecia era o seguinte: nesse caixa a gente não escutava as frequências mais agudas, mas naquele escutava. Aí ficava alguma coisa mais estranha, tinha uma perda de potência aqui, tá? Não sei se realmente era por causa disso, mas esse caixa aqui não tava conseguindo falar tão alto quanto o ativo. Que tecnicamente, como é uma escrava da outra, quando a gente coloca uma ligada na outra através do cabo, ele divide a potência, né? Mas agora eu fiz o teste depois de trocar o driver e voltou ao normal, as duas falando as mesmas frequências e no mesmo volume. Então foi isso que aconteceu. Eu acabei de fazer a troca aqui do driver dessa caixa. Então quando você perceber que a sua caixa de som ela tá com um som mais estourado, como se estivesse clipando, vocês entendem? Com um som distorcido. Então provavelmente pode ser o reparo do drive que queimou. Aí as pessoas dizem, não, queimou a caixa, tal. Não, quando a gente tem a queima de uma caixa, que o pessoal fala, geralmente tem caixa ativa assim que queima o amplificador dela aqui do lado. Que essa caixa da Unil aqui, quando a gente comprou, ela ocorreu isso com a gente. A gente comprou ela, algumas semanas depois o amplificador dela parou. A gente disse, pronto, a caixa queimou, mas estava na garantia. A gente levou, o pessoal deu um jeito e ela voltou a funcionar até hoje. Faz muitos anos que a gente tem essas duas caixas. Mas quando geralmente é problema de som, quando ele fica distorcido assim, o pessoal diz, a caixa queimou. Não, é só essa questão. Você pega, abre, vê se como está o drive, se realmente é nele, e aí só é fazer a troca. Essa pecinha aqui, ó, que é o drive. Eu não mostrei a vocês e nem aconselho vocês a fazer isso sozinho. É bom alguém que já tem experiência, porque isso aqui é um material, deixa eu ver se ela foca aqui, tá? Pronto. Isso aqui é um material muito sensível, muito sensível. Então qualquer coisinha ele danifica, e aí é bom você trabalhar com alguém que tem experiência para fazer essa troca, certo? Então foi isso que aconteceu aqui quanto a nossa caixa, e eu acabei de fazer a troca. Deixa eu aproveitar para mostrar a vocês
como está o nosso sistema aqui atualmente. A gente ainda está usando esses dois caixas como retorno. O PA, as ligações continuam a mesma. A gente só houve uma mudança aqui no posicionamento do sub, certo? Que é esse aqui, ó. O que estava acontecendo? Ele não estava na mesma linha desses caixas de PA aqui, ele estava aqui atrás, né? E aí estava ocorrendo que deixou o nosso som fora de fase, ou seja, ao invés de acrescentar, de somar, eles estavam tendo algumas percas nas frequências, né? Estava tendo cancelamento, então a gente deu uma alinhada com os PAs, certo? Aí vem aquela pergunta, ele está muito para a direita, e para o outro lado, o que acontece? Gente, as frequências mais graves, ela é omnidirecional, ou seja, apesar do caixa estar desse lado aqui, a igreja não vai perceber perfeitamente de onde está vindo o som, e ela vai conseguir sentir grave em toda a região da igreja, certo? Tendo a pressão sonora suficiente, se for um caixa que realmente aguenta, não tem problema, que a pressão sonora e as frequências serão sentidas em toda a igreja, ok? Então foi essa aí a questão dos caixas, e é assim que ficou o sistema da gente. A gente tá aqui os PAs, como sempre, a gente fez essa mudança para cá, do sub, certo? E agora acabei de fazer esse conserto aqui na nossa caixa passiva de retorno, certo? Tá funcionando, já fiz o teste. Por que eu não mostro o teste aqui no vídeo, não coloco ela para tocar? Porque não dá para perceber o que mudou ou não. Pela câmera, pelo microfone do celular, a gente só vai escutar barulho, certo? Então, não vale muito a pena não. Mas aí, como eu tenho que deixar vocês atualizados aqui do que está acontecendo, até para ajudar vocês se acontecer algum caso igual aí, igreja pequena, por exemplo, que não tem como tá mandando fazer visita técnica direto, levando para conserto e tal, você mesmo pode entender aí o que aconteceu com o seu sistema de som. Então, esse aqui começou a chiar, perdeu potência, ficou distorcido o som, não aguentava muito volume, e aí foi apenas isso, apenas o reparo do driver dele, ok? Já expliquei também a vocês aí o porquê desse aqui ter apenas a corneta e o subwoofer, não essas três vias como essa caixa de trás, certo? É porque esse aqui é o driver de TI, ele alcança as frequências mais agudas, enquanto esses de três vias aqui, que não tem um driver de TI, precisa do tweeter para tocar. E aí o nosso querido Luan comentou aí no vídeo anterior sobre a questão da reverberação na igreja, que a gente realmente tem muito problema com reverberação, o que nunca é prioridade quando alguém pretende montar um sistema de som em uma igreja, né? Infelizmente deveria ser. Quando você diz assim, vou montar um sistema de som, fazer uma igreja e tal, a primeira coisa que você deve pensar é na acústica, na questão do tratamento acústico para evitar a reverberação. Mas sim, eu já falei com o nosso pastor sobre essa questão. Já teve até um dos métodos que a gente usou em outra igreja da nossa denominação, em outra cidade, que já funcionou muito bem, que é das cortinas aqui, ó. Essa aqui, a igreja aqui, ela só tem essas cortinas aqui. A igreja em outra cidade da gente, ela colocou em todas as janelas, certo? Todas as janelas ela colocou cortina, o que ajudou bastante na reverberação, deu uma melhorada aí na acústica da igreja. Então eu já passei essa proposta para o pastor, certo? De colocar as cortinas em todas as janelas. Só que o que acontece? Aqui, quando a gente tem festividade, a gente costuma mudar essa cortina de trás aqui, ó, certo? Aí, se fosse para mudar essa, ia ter que mudar todas. Ou seja, a gente escolheu uma festividade dos jovens, escolheu o tema azul, aí eles mudam essa cortina daqui de trás, certo? Aí ia ter que mudar todas as cortinas. Aí por isso que até agora a gente não se posicionou quanto a isso não. Outra coisa que pode ajudar também é a troca dos bancos, tá? De madeira aqui a gente pode colocar bancos acolchoados, que é um planejamento da igreja com certeza, mas não pode ser bancos acolchoados com couro ou com napa, essas coisas, tem que ser de algum tecido mais poroso, certo? Que funciona aí, eles funcionam entre aspas como um painel acústico, podemos dizer. Tem vídeo aí na internet, principalmente do canal Áudio para a Igreja aí, que eu assisto muito, que eles falam sobre algumas dessas medidas aí que cabem no bolso, né? Que não ficam tão caras, para ajudar na reverberação da igreja, no tratamento acústico. Então é isso. A gente está aqui, esses caixas estão bem sujos. Eu abri ele aqui, está bem sujo, vou dar uma organizada, limpada, fechar, colocar para tocar novamente.
E é essa atualização que eu tenho para vocês aí. A gente fez o troca do driver e qualquer dúvida sobre qualquer coisa da sua igreja que eu puder ajudar, pode deixar nos comentários. Qualquer tipo de dúvida sobre som, sobre essa área de sonoplastia também, certo? Pode deixar que no que eu souber e puder ajudar, eu vou fazer um vídeo aí para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.